Tayane, na página 7, na patologia, na quinta linha de baixo para cima, você colocou os enjoos contínuos da mulher durante a gravidez. Você pode comentar? Sim. Então, o que a gente observa nesse caso, né? Então, existem mulheres que que estão grávidas e você vai conversar. Então, como é que foi? Como é que está sendo a sua gravidez? Ah, eu não sinto enjoo nenhum. Aí outras, não, eu passei mal, nossa, foram 7 meses passando mal. E aí você começa a estudar qual que é o nível de repercussão energética do caso da consim, a mãe que está recebendo aquela outra consciência. Então, qual que é o nível de afinidade? Pensando no padrão energético, entre a consciex que está vindo ressomar e a mãe que está recebendo essa consciex. Então, essa repercussão, muitas vezes, vai desencadear esses enjoos constantes. Então, a princípio, quanto menos enjoo a mãe tiver, significa que é mais tranquilo, né, essa troca aí, ou esse momento da consim está recebendo, então, essa consciex para esse renascimento. Patologia. Página 7, sétima linha, favor comentar. Os enjoos contínuos da mulher durante a gravidez. A gemelidade humana. Então, esses enjoos contínuos da mulher, em algum nível, eles mostram que existe ali algum problema com relação ao entrosamento da consciex, que está ressomando, com a consim ali que está recebendo aquela consciex. Então, quanto maior essa quantidade, esse tempo de enjoo da mulher, maior é essa condição aí de falta de entrosamento. E aí, essa gemelidade humana, o que a gente observa? Então, os irmãos gêmeos nada mais são do que compassageiros evolutivos. Em algum modo, eles vão ter ali afinidades. Em algum modo, esses dois irmãos têm ali contexto ali para resolver. Tem interprisões grupocármicas talvez mais sérias ali para resolver. Porque o nível ali de convívio é bem próximo, né? Então, nada é por acaso. Então, é essa análise aí que a pessoa precisa considerar. No caso do seu pai, ele já tinha tido um histórico de suicídio ou aquele foi o primeiro caso dele? Não, tudo indica que não. O problema dele é que ele não cometeu, na verdade, um suicídio. Ele fez uma ortotanásia. Certo. Ele pensou que eu tivesse com lepra. Tudo indica que talvez ele tivesse. Você está entendendo? Com lepra. E ele não queria criar problema social por causa dos filhos. Que a lepra lá era um estigma muito grande, né? Se fosse falar isso na família. Pra você ter uma ideia, eu tinha um colega de medicina que se formou comigo. Quando nós estávamos já no fim do curso, ele estava complicado a respeito da mãe dele, me pediu para eu examinar a mãe. Aí eu falei com ele que a mãe dele estava com lepra, e provei por A mais B, eles fizeram o exame, tudo, e estava com lepra. Esse rapaz nunca mais foi muito amigo meu. Ele ficou... Você está entendendo? Então eu comecei a pensar nisso. Isso foi quando eu estava fazendo o curso de medicina. Agora, o caso do meu pai, eu descobri os negócios depois, por causa do processo da família dele, uma opção de coisa, que o problema dele, a meu ver, foi isso. Ele fez tudo de caso pensado. O meu pai sabia que ninguém morria. Você está entendendo? Ele tinha confiança plena em manifestação de consciência, já tinha visto umas coisas, tudo. Então ele falou assim, não, melhor eu aliviar a vida desse povo, eu vou embora. É um erro, né? Ele devia ter enfrentado a situação. Eu estou perguntando pelo seguinte, se tivesse tido algum tipo de histórico, talvez se eu tivesse vindo até para fazer uma prevenção, para fazer algo, porque quando tem esse tipo de coisa... Não, mas você não sabe como é que foi a vida do meu pai. O processo dele era muito difícil. Os problemas de depressão dele eram incríveis. Ele perdeu uma perna devido à gangrena. A outra perna que sobrou, ele tinha uma úlcera varicosa. Aquilo não tinha cura. Nessa época não tinha penicilina, não tinha nada, os problemas eram dificílimos. Meu pai começou a estudar medicina para ver se melhorava o problema dele, não conseguiu nada por conta dele. Ele era dentista plástico, depois ele revalidou o diploma, fez curso, aquele negócio todo, virou dentista oficial. Aí ele começou a estudar medicina, tudo devido aos problemas pessoais dele.
E ele tinha psicosfera limpa, tinha algum assédio, tinha alguma coisa, não, né? Ele teve, no início, porque ele matou um cara que estava lá e preparou um arapuca, uma armadilha e pulou em cima dele. Ele deu um tiro no cara. Porque lá ele vivia, lá era uma serra pelada. É processo de mineração de diamante. Sim, eu lembro disso. O povo só dormia depois dos tiros. Os garimpeiros. Geralmente às 9 horas da noite. Toda noite tinha tiro. É um faroeste. E outra coisa, nessa ocasião, você sabe, delegado, polícia, isso tudo é relativo. Agora, o que se passa? Ele aconteceu isso, ele ficou quieto, né? Porque ele andava com o gabinete dele num burro, carregando motor, aquela coisa toda, de uma fazenda para outra para atender o povo lá da mineração. Aí o sujeito ficou esperando, porque o sujeito se apaixonou por uma prostituta, e a prostituta se apaixonou pelo meu pai. Meu pai não teve culpa desse negócio. Ele tinha muito atenuante. Aí o cara pulou em cima dele da árvore, para acabar com ele com uma faca na mão, um punhal. Ele deu um tiro no sujeito. Agora, ninguém ficou sabendo disso. Eu, então, saí do corpo, o cara estava lá perseguindo meu pai. Ele falou assim, ó, seu pai não sai do corpo, é só você paga por ele, você é filho dele. Aí o meu pai me perguntou, por que você não gosta de dormir? Eu falei assim, porque eu tenho que encontrar com um desdentado aí, que é o Banguela. Eu falei assim, mas que Banguela? Não, é o cara. Aí eu comecei, meu pai é dentista, eu sabia o que era Banguela, porque lá em casa, criado naquele ambiente. A hora que eu falei isso, ele mudou comigo. A partir daquele momento, ele começou a me dar valor nas coisas todas que eu falava. Foi aí, então, que eles resolveram fazer as sessões de desobsessão, que depois apareceu o Centro Espírita. Foi tudo por causa disso, por causa do assediador dele que me perseguia. Agora, esse cara, eu saía do corpo, ele vinha atrás de mim. Eu julgava a energia dele, pensava nas coisas, e ele saía. De vez em quando, não. Então, eu tinha que correr, igual o Tom e Jerry, fora do corpo. Agora, então, aquilo era um aborrecimento. Agora, o que se passa? Chega a um certo ponto que aparecia um anjo do lado esquerdo meu. Entende? Um anjo muito bonito. Aí, não tinha nada. O cara não aparecia, toda vez que o anjo aparecia. Depois de muito tempo é que eu vi que o anjo era a monja. Era a cara dela. Ela vivia nessa ocasião lá na Catalunha. Ela saía do corpo e ia lá me socorrer. Olha. Você está entendendo? Agora, com isso, começamos a fazer a sessão de desobsessão, meu trabalho também com o problema lá com ele se foi afastado e meu pai ficou sem assédio, assim, direto. Mas agora o problema dele era o alto assédio dele, por causa das dores, a situação precária. Ele tomava, por exemplo, havia um remédio chamado Sandaraca, na odontologia, que era uma espécie de analgésico. Ele misturava a Sandaraca com álcool e tomava. Eu via ele fazendo isso, muitas vezes. Então ele passava, coitado, às vezes, semanas na camueca, como eu falava, que era na depressão, dentro do quarto, tudo escuro, dia e noite. Agora, a hora que ele, então, resolvia levantar, ele me chamava, colocava em cima da cama, porque a cama era muito alta, eu, menino. Ele me colocava lá e falava assim, agora você dá um passe de longo curso aí. Eu começava a dar passe nele. Ele me adorava, levantava, fazia a barba, tomava banho, vestia a roupa e ia. Começava a trabalhar. Fala com os meus clientes que pode vir, que eu já estou bem. Entendeu? Agora, isso é assim. Uma semana eu trabalhava, 10 dias ficava na camueca, trabalhava um mês, daqui a pouco ficava um mês na camueca, e era assim. E essa consciência, ela foi assistida ou ela... depois ela seguiu, nunca mais via, não sei. Ela foi para a Baratrosfera, foi assistida? Não, eles encaminharam. Na ocasião eu vi que encaminharam. Agora o cara, a pior coisa foi a hora que eu falo para o meu pai. Meu pai, então eu falo assim, não, tem um homem que persegue o senhor. Como o senhor não sai do corpo, é só eu, ele me persegue. Agora meu pai falou assim, mas como é que ele é? Eu falei assim, não, ele é o seguinte, ele é 1001. Ele é banguela, ele não tem os incisivos superiores. Então ele só tem aqui, ó. Ele parece um vampiro sem dente na frente. Na hora. Aí o meu pai falou, nossa, é o homem que eu matei. Aí ele falou tudo para mim. Pessoal, só entre nós, o caso é esse. Ele pulou em cima de mim, eu dei um tiro nele, foi o jeito de me salvar. E ficou pelo meio do mato. O cara morto. O cara pulou com um punhal em cima dele.
Ele salvou por pouco. Tudo tem sua razão, né? Agora, outra coisa, a mulher, o meu pai, nem teve contato com ela, eu nunca vi essa tal, era uma loura. A prostituta que criou esse problema. Eu nunca fiquei sabendo.